boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa noite. Vamos iniciar cantando então. Por onde essa estrada vai? Por quais caminhos vou passar? Não posso imaginar. Sem viajar. Olá, boa noite. Eu não prendo os pés no chão. Dentro do meu coração não guardo ilusão. Boa noite. Só muita paz. Neste universo, nos desertos, eu quero procurar ser sincero, estar certo, do bem a me guiar, do bem a me guiar. Eu sou assim, como sopra o vento, em qualquer momento, em qualquer lugar. Eu vou assim, caminhando sempre, amando sempre. Sei que eu vou chegar a um lugar. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, perto do Pai, yeah. A um lugar, yeah, yeah, perto do Pai. Estamos começando agora mais um momento de reflexão, iniciando com uma musiquinha. Olá, sejam muito bem-vindos, José, Cris, Estela, Lilian, Marita. Estela, boa noite. Marita, boa noite. Ana, Camila. Me chamo Eliane Dias e hoje eu vou conduzir essa noite de reflexão, iniciando com uma musiquinha para acalentar os corações. Sou assim quando sopra o vento, em qualquer momento, em qualquer lugar. Eu vou assim, caminhando sempre, amando sempre. Sei que eu vou chegar a um lugar perto do Pai, a um lugar, yeah, yeah, perto do coisa boa estar aqui com vocês, gente. Ei, Regina! Estamos aqui iniciando mais um... Estamos aqui mais uma vez. Nós vamos iniciar fazendo umas musiquinhas para a gente poder relaxar um pouquinho. Sejam muito bem-vindos. Camila, Ana Cristina. Ei, meu bem! Seja bem-vindo. Paola, Virgínia, Luiz. Para quem está entrando agora, meu nome é Eliane Dias. Sou aqui do Espírito Santo, aqui de Nova Venécia, cantora, palestrante espírita. Estamos aí no movimento também com a mocidade. E é isso, trabalhadora de Jesus. E essa noite nós vamos ter um tema belíssimo, que particularmente eu amo demais, que é falar desse caminho de volta ao eu. E antes de iniciar, a gente faz sempre uma abertura com música, depois nós vamos para a prece, uma leiturinha, e aí a gente inicia assim o nosso momento de reflexão, tá bom? Vou soltar aqui mais uma musiquinha pra gente. E o nome dessa música se chama Sinais dos Tempos. Então ainda dá tempo, tem um aviãozinho a galera da sua família, você para o pessoal que é amigo, fiquem à vontade, tá bom? Para compartilhar. Esse é um momento de reflexão, de conexão. Então sintam à vontade. E é isso. Vamos cantar juntos então.
Para a força que vem transformar o mundo em um mundo melhor. E não há nada que possa calar o canto que vem elevar meu mundo em um mundo melhor, porque eu sou luz na terra, sou consolação. Se os tempos são chegados, sou renovação. Da filosofia, ciência, da religião. Eu sou luz na terra, eu sou bem no mal. Se há sinais dos tempos, eu sei que eu sou o sinal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Sempre, sempre, sempre. Que a força do bem sempre vence. Sejam muito bem-vindos. Ananda, Isnara, meu amor. Letícia, tá por aí também, Will. Gente, sejam muito bem-vindos. Deu uma travadinha no início, mas a gente vai continuando. E a internet vai colaborar, se Deus quiser. Mas sejam muito bem-vindos, meus amores. Vamos cantar juntos o amor de Deus. Vamos vibrar no bem para esse Brasil, para nós. Que nós consigamos aí percorrer esse caminho com muito amor. Vibrando, tá bom? Pra cima. Eu sou luz na terra, sou consolação. Se os tempos são chegados, sou renovação. Da filosofia, ciência, da religião. Eu sou luz na terra, eu sou bem no mal. Se há sinais dos tempos, eu sei que eu sou o sinal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. Que a força do bem sempre vence a força do mal. E o bem reinará na terra. Ah, coisa linda. Muito bom estar aqui com vocês em mais um momento de reflexão. Nós vamos então para a nossa última música, para nós darmos aí início às nossas reflexões. E o nome dessa música se chama Tanto Amar e fala um pouquinho sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, sobre a espiritualidade, sobre essa imensidão que não tem diferença, que não tem linha no horizonte, porque a espiritualidade está aqui entre nós. Nós somos também parte dessa espiritualidade e vamos agora emergir. Vamos agora subir nesse navio e zarpar rumo à imensidão, rumo a esse horizonte tão vasto que nos espera. Então vamos juntos em Tanto Amar. Nesse momento, se você quiser fechar os teus olhos, já num movimento de conexão, se quiser lembrar dos seus motivos de estar aqui com a gente hoje, por que está tentando, cante com a gente. Então zarpamos rumo ao grande mar, atravessando o estreito do olhar. Deixei meu velho cais, no qual eu vou chegar,
enxerga que não há linha no horizonte, não há incompreensível além do que é visível, sentir o sol no mar, do mar, o sal das nossas lágrimas, herdeiros da eternidade. Além da vida não há morte, mas imortalidade. Além da vida não há morte, há mais. Além da vida não há morte, há mais. Tanto amar, tanto amar. Há tanto mar de amor na gente. Há tanto mar em mim, há tanto mar. Há tanto amar em mim, há tanto amar. Feche os seus olhos, imagine nessa embarcação rumo ao horizonte, rumo ao amor. Não, 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 pois nada separa. Pois nada separa a terra do céu, pois nada separa a terra do céu, pois nada separa. Há tanto amar, há tanto amar, há tanto amar. Gratidão, meus amores. Que momento incrível, muito incrível estar aqui com vocês. Nós vamos então para a leitura preparatória da nossa noite de hoje e tá no livrinho Caminho, Verdade e Vida. E separei com muito amor, que tem tudo a ver, toda a consonância com o que a gente vai falar hoje, que se chama Que Buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscai? Está em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divindade, na divina providência, uma força subornável, eivada de privilégios e preferências.
Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquece-se de que Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é o símbolo vivo. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma sempre aprisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouviu a verdade de que Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscai? Que buscai? Fechemos os nossos olhos da alma, e nos conectemos com esse amor. Nos conectemos com o bem, com Deus. Deus Pai de amor e de bondade. Neste momento, Senhor, unidos em um só coração, queremos vibrar pela terra. Queremos agradecer por todas as oportunidades, Deus, que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, vivenciando mais uma encarnação, mais uma oportunidade de lapidação espiritual, em busca de alcançar a meta, que é a evolução. Querido Jesus, irmão amigo de todas as horas, que a tua paz, que o teu amor se faça presente nas nossas falas, que a tua paz se faça presente nos nossos olhares, nas nossas amizades, na nossa família. Querido Deus, que nesse estudo de hoje possamos conduzir o amor até os lares que estão nos ouvindo, que nesse estudo de hoje possamos vibrar e levar energia boa para aqueles espíritos que se despedem dos seus nesse momento de transição. Querido Jesus, fique conosco, agora e para todo sempre, que assim seja. Olá, queridos! Já emergimos no conteúdo dessa noite. O nosso tema proposto é o caminho de volta ao eu. Então, algumas dúvidas surgem quanto a esse eu. Que é esse eu? Que é esse caminho que tanto se fala? Então, alguém que nasce em alguma cultura, alguma família, alguma pátria, ouve desde criança falar de um modelo, de um professor, de um guia. E assim, à medida que cresce, sente um desejo profundo de se tornar como esse modelo. E assim, junta-se com aqueles que partilham desse mesmo ideal. E juntos, exemplificam, lapidam-se, disciplinam-se até se tornar este modelo. Mas mesmo assim, ainda sente que falta algo. É um vazio, como se ficasse faltando uma fronteira. E então parte para o deserto, para tentar transformar e passar para uma outra fase que vem depois dessa fronteira. E assim ele segue o caminho. Durante o caminho, ele passa por jardins esquecidos, onde apenas algumas ervas daninhas e algumas rosas silvestres ainda desabrocham, e árvores frondosas ainda dão frutos todos os anos, mas estes caem no chão em esquecimento, porque não tem quem os pegue. Mas assim, após esses jardins, ele se encontra imerso no deserto. E nesse momento, ao coração dele, encontra-se um vazio, como se todos os caminhos ficassem conturbados ao seu olhar. Ele percebe que nesse momento está com uma desordem muito grande. E quando ele já ia desistindo dessa caminhada, eis que aparece em sua frente a fonte. E quando ele olha para essa fonte que brota do chão, ele só tem um desejo: mergulhar profundamente nela. E assim o faz. E a água, até onde ela
até onde ela vai. É a imensidão do deserto que se transforma em um lindo jardim. Mas olhando para o lado, ele observa que está vindo mais 2 pessoas, 2 indivíduos. E ao chegar, um se apresenta ao outro e todos eles, os 3, se curvam e bebem dessa fonte. Nesse momento, um olha para o outro e se apresenta. Eu sou Jesus, o Cristo. Eu sou Buda. Eu sou o profeta Maomé. E assim, a noite cai, com as estrelas infindas no céu, brilhando em sua mais silenciosa gracitude. E então um deles sabe que está mais perto que nunca do modelo ideal. E quando amanhece, bebe da fonte mais uma vez e toma teu caminho de volta ao eu. E assim, ele passa novamente por esses jardins que estão lá abandonados e até que encontra o seu próprio jardim. E na frente do jardim, ele observa um homem, que é como se esse homem estivesse a o esperar. E este homem o diz: eu lhe esperei. Quem encontra o caminho de volta tem sede, ama a terra úmida, pois sabe que tudo que cresce morre, e quando morre, nutre. E assim ele responde: sim, eu concordo com a lei natural. E assim continua a cultivar a terra. Essa é uma passagem muito bela que está no livro A Cura, de Bert Hellinger, que fala sobre o movimento que fez Buda, Jesus, Maomé, para encontrar a fonte. O nosso maior caminho, a nossa maior meta aqui na Terra é esse caminhar pelo deserto em busca dessa fonte. E quando encontrarmos essa fonte de amor, de vida, de esperança, fazermos o caminho de volta ao eu. E assim, com essa reflexão metafórica, a gente começa a compreender: mas o que é esse eu? Por que eu precisei sair dele para entender que o caminho de volta é a real meta, é o real objetivo? A gente percebe muitas vezes, quando somos adolescentes, já passei por essa fase há pouco tempo, mas tá ali na esquina, mas passamos por essa fase, que quando a gente entra em alguma rebeldia com os nossos pais, a gente diz: eu quero sair de casa, eu vou pegar minhas coisas e ir embora. E os pais falam com todo carinho, cada um com seu jeitinho: pois meu filho, pegue as tuas coisas e vá. Mas se precisar, estaremos aqui quando você voltar. E a gente pega as nossas coisas no nosso mais ato egoístico de rebeldia íntima e diz: pois eu vou vencer esse mundo, eu vou dar minha cara a tapa, pega as coisas e vai embora de casa. E aí, lá na vida, que é a verdadeira vida, a gente começa a passar por dificuldades, a gente começa a observar o que os nossos pais estavam falando. A vida não é fácil, como a gente, quando é adolescente, não tem o sentido do que é realmente a vida, entende? Porque para nós, todos os nossos amigos são os que vão nos abraçar. Todos os nossos chefes, as pessoas que estão na rua, são quem nos querem bem de verdade. Mas isso tudo é a imaturidade da alma. E aqui nós vamos chamar a sua atenção. Porque quando a gente percebe que o caminho de volta é o caminho ideal, o adolescente percebe que ele precisa voltar para casa. A casa é o lar, de onde ele não poderia ter saído nunca. E não é sair, entendam, materialmente, porque eu posso virar para os meus pais e vocês também fazer um movimento natural da vida, que é, meus pais, agora com independência financeira,
eu despeço com muita honra de vocês e sigo o meu caminho. Olha como é belo isso. Olha como é consonante à lei natural. Lembra da frase que aquele viajor disse? Pois eu concordo com a lei natural, porque eu nutro. Agora eu estou nutrindo a terra, porque eu já me abasteci dessa fonte. E quando a gente se sente preparado, cheio dessa água que vem da fonte de amor, aí sim é o momento que a gente se desprende do lar. E a gente voa. E como é belo isso. Mas assim, a gente retoma mais uma vez para o deserto. Porque quando a gente vê em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, sobre o deserto que Jesus passou 40 dias, 40 noites, jejuando no deserto. E claro, essa é uma representação simbólica, metafórica daquilo que a gente tem que trazer aqui para dentro. Não é chegarmos e irmos para o Saara e passarmos 40 dias lá. Talvez isso não queira dizer nada para a nossa caminhada, mas é o deserto íntimo. É a nossa vontade de passar por ele. E a gente começa a perceber que essa caminhada, ela é individual, mas ao mesmo tempo coletiva. E assim, a gente inicia a estruturação de que é esse eu. O que é esse eu? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? E assim, a gente vai começar a entender que nós somos centelha divina. Perceba que nós somos formados pela tríade, corpo, perispírito e espírito. Esse é a essência. Esses dois recebem um reflexo do que tem aqui dentro. Dentro da nossa alma. Latejando em nossa alma. E quando sai, se algo for difícil e não for trabalhado, se algo vier como trauma muito forte, vai refletir no nosso corpo, que são as doenças. As doenças são, estudos na neurociência, estudos da psicologia vão trazer que as doenças são psicossomáticas. E quando a gente precisa passar por esse deserto, a gente precisa entender, ter a humildade de entender a nossa insignificância, a nossa pequenez. Somos pequenos em relação a esse deserto, porque se a gente imaginar a figura do deserto, a gente já imagina uma infinidade de grãos de areia. E somos nós esse grão de areia. Mas ao mesmo tempo, nós fomos criados. Ao mesmo tempo, a consciência maior criou esse grão de areia. Então esse grão de areia não é mau. Então esse grão de areia pertence a essa imensidão. E aí a gente percebe que do indivíduo único, que a gente acha que é de vez em quando, né? A gente fala assim, meu Deus, eu estou me sentindo só. Quando passamos por processos depressivos, processos de tristeza, processo de isolamento, como estamos agora? Veja bem a nossa situação. Por vezes, durante o nosso dia, a gente pensa, meu Deus, eu estou sozinho. Eu não vou conseguir, eu estou sozinho. Esse indivíduo que contém personalidade, individualidade, contém todas as suas questões para resolver, esse é o indivíduo, a consciência individual que Freud, né, nascido em 1856, pensa, um ano antes da doutrina vir com o codificador Allan Kardec, ele nasce e vem trazer para a gente esse inconsciente individual, que é lá a nossa alma, onde está tudo imerso, os nossos traumas, as nossas bondades, as nossas vivências das outras encarnações. Mas aí, um outro conhecedor, um outro teórico, um outro instrutor vem trazer que nós não somos apenas o inconsciente individual. Nós não somos. Nós não estamos sós. Olha que loucura. Como assim eu não estou só? Mas eu moro sozinho, os meus pais estão do outro lado do mundo. Não. Você não está só. Porque nós partilhamos de um inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo abarca tudo que está para além de você. Aqui, em primeira instância, está a família. A família, aquela que a gente citava ali com a frase do adolescente. Quando a gente percebe que eu sou o meu pai e a minha mãe, eu já não estou sozinha mais. Percebe isso?
Percebe que antes eu olhava no espelho e não me via de jeito nenhum. E agora eu vejo metade da minha mãe. Nossa, os olhos da minha mãe. E metade do meu pai. Caramba, o cabelinho do meu pai. Nós somos eles. E assim como somos eles, somos os pais deles. E assim como os pais, e assim. E aí nós vamos formando, nós somos formados corporalmente, fisiologicamente, em comportamento dos nossos ancestrais. E aí já é uma força que a gente não tem ideia. Façamos agora um exercício de concentração na nossa respiração. Preste atenção, onde você estiver, na sua sala, no seu quarto, enfim, em qualquer lugar da sua casa, preste atenção em você agora. Porque agora você vai se conectar com os seus. É a sua família. Mas Eliane, o meu pai é um assassino. Eliane, o meu tio é isso. Não importa. Faz tudo parte desse inconsciente coletivo, dessa família, dessa ancestralidade. E a lei diz, não pode julgar, para não ser julgado. Porque se você julgar, você vai excluir. E essa pessoa, quando é excluída, ela precisa pertencer, porque ela pertence a essa família. Ninguém pode ficar excluído. Porque o sistema diz, não, somos filhos de um mesmo pai. Quando a gente exclui alguém em nosso coração, é a nossa criança, ainda doente, ainda sofrida, que não consegue compreender o que é esse amor, que transcende os valores, a moral e os ideais. Pois um dia isso mudou a vida de Bert Hellinger, um grande estudioso, filósofo contemporâneo. Perguntaram a ele, Bert, entre os valores, a moral, os ideais e as pessoas, com quem você ficaria? Bert, que era padre católico, ele com certeza pensou na hora, eu ficaria com as pessoas. Mas ele sabia, e naquela época em que foi feita aquela pergunta, estava no tempo do apartheid na África do Sul, onde havia aquelas divisões raciais. Quantas pessoas morreram, precisaram dar a vida por causa de valores, por causa da moral, por causa dos ideais. E Bert pensou, meu Deus, eu ficaria com as pessoas, mas eu sei que no dia a dia o que acontece é ao contrário. Nós escolhemos os valores. E por isso estamos há centenas de milhares de anos, de milênios, passando de encarnação a encarnação por dificuldades. Por escolher os valores, a moral e não as pessoas. Jesus nos chama, irmãos, para trabalhar, para olhar além das dificuldades. Jesus nos chama a olhar o espírito, a essência, que vai além do que eu acho que é melhor, do que você acha que é melhor, porque não existe verdade, não existe feio, bonito, pequeno, magro, melhor ou pior, bem e mal, não. Existe o bem. Pronto. Tudo o que vem depois é uma deturpação íntima que transcende do egoísmo e do orgulho, as duas maiores chagas da humanidade, que estão em nós. Porque nós abarcamos esses dois sentimentos no nosso coração, porque nós sabemos que as influências espirituais, que por vezes nos levam, nos conduzem, como vai trazer no Evangelho, no livro dos Espíritos, que eles influenciam muito mais do que a gente pode imaginar. Porque muito dessas influências, e apenas essas influências, são feitas através daquilo que nós temos, que nós cultivamos. E assim me lembro de uma história de um lenhador que chegou até o sábio para dizer para ele que estava desesperado. Sábio, pelo amor de Deus, eu não quero mais sentir ódio. Sábio, eu não quero mais ter inveja. Eu não quero mais passar por dificuldades com os meus familiares, sábio. O que eu faço? E o sábio olhou para ele com toda a calma, com toda a tranquilidade e disse, irmão, faz o seguinte, vai lá na minha casa, no alto daquela colina, e pega tudo que tiver lá e traz para mim. E ele tomou um susto. Ele falou, meu Deus,
por que esse sábio tá mandando eu subir lá e trazer tudo? Eu não vou aguentar. Mas tudo bem, já que tinha que passar por aquele ensinamento para entender o que estava acontecendo, ele subiu ao monte. Subiu ao monte, chegou na casa do sábio, abriu. Quando ele abriu, não tinha nada. E ele olhou para aquela situação e falou, meu Deus, o que eu vou levar daqui? O que esse sábio está querendo dizer para mim? Eu não vou conseguir carregar nada porque não tem nada. E ele fez o caminho de volta. E lá estava o sábio, meditando no seu momento de relaxamento. E ele falou, sábio, eu cheguei até a tua casa e não tinha nada. O sábio olhou para ele e disse, essa é a solução. Ninguém pode te tomar nada que você não tenha. E aí a gente começa a perceber que é verdade. As pessoas só tiram de nós aquilo que nós temos. Percebam que as pessoas só tiram raiva de nós porque a raiva é nossa. As pessoas só nos fazem nos colocar em situação de egoísmo, de inveja, porque a inveja é nossa. A gente só vê aquelas mazelas no outro porque as mazelas estão em nós. Então, quando nós nos propusermos a fazer uma faxina íntima, a gente não vai precisar mais dispor daquilo que a gente não tem. Ninguém mais vai poder chegar e tirar de nós, arrancar de nós aquilo que a gente não tem. E aí a gente vive com tranquilidade, com amor, com sabedoria. E assim a gente retoma a esse inconsciente coletivo, aonde estão todos os nossos arquétipos, tudo de história que a gente já passou na nossa vida. Partilhando desse inconsciente coletivo, estou eu, está você, estamos nós, a nossa família universal, tudo aquilo que foi criado pelo divino. Perceba, antes era só eu, individual, um indivíduo que se sentia sozinho. Agora já não estou mais porque eu sei que eu sou 50% a minha mãe, 50% meu pai. Opa, já não estou mais sozinho. Aí vem o inconsciente coletivo. E mais uma vez estamos aqui no inconsciente coletivo. Mas tudo isso é abraçado, foi criado, está imerso num amor muito maior, que é a consciência espiritual, que tudo ama, que tudo vê, que tudo olha. Você, eu, não estamos sós. Esse Deus que ilumina, esse sol que nasce para todos, está olhando por nós. E tudo aquilo que a gente acha que é sofrer, somos nós na caminhada, no deserto, resgatando intimamente tudo que fizemos no passado. Tudo aquilo que um dia a gente achava que era bom, por valores, olha lá de novo, ideais, ideologias. Mais uma vez, a gente agora precisa recuperar, tratar o nosso íntimo para conseguir transpor essa última fronteira. Perceba, Jesus quando veio até a Terra há 2000 anos atrás, ele não só trouxe a palavra da Boa Nova, como ele exemplificou e como disse na leitura, o Calvário é o símbolo vivo. O Calvário de Jesus é onde a gente precisa ver que é preciso deixar o nós, o eu. É preciso deixar as minhas questões, as minhas vontades e fazer o que se deve fazer. Somos nós os discípulos de perto ou os discípulos de longe? Em Contos e Pontos, de Humberto de Campos, vai trazer uma lição muito especial de Efraim, que queria se aventurar a ser o espírito de perto. Aquele discípulo que ia ficar grudadinho com Jesus, sabe aquela vontade, como também traz na leitura preparatória, de ser aquela pessoa juntinha, que ia tirar um pouquinho ali da fama de Jesus, porque Jesus estava em alta na época. E Efraim então chega para Jesus com toda a boa vontade e fala, Jesus, oh Jesus, eu quero ser teu discípulo de perto, Jesus. Eu quero, Jesus, poder seguir os teus caminhos. E aí a gente enche a boca de palavras belíssimas, com todo o nosso arsenal de composições linguísticas. E a gente fala para Jesus,
Agora vai dar certo, Jesus. Estou eu aqui mais uma vez. E Jesus olhando para Efraim. Porque Jesus já sabe, antes mesmo da gente chegar até ele já sabe do nosso coração. Olha para ele com todo amor, minha gente. Imagina Jesus... Não, pare agora. Imagina Jesus olhando pra gente. Olha quanto amor que ele tem no coração, gente. Sabe? Aceitando a gente com todas as nossas mazelas, com todas as nossas inclinações. Jesus não excluiu ninguém. E ele é o nosso modelo, o nosso guia. E aí Efraim diz, mas Jesus... E Jesus pergunta para Efraim. Efraim, eu tenho muitos seguidores. Eu tenho discípulos de perto e tenho discípulos de longe, Efraim. Você está querendo ser o discípulo de perto? E Efraim continua. Porque a gente acredita, né? A gente acredita que consegue barganhar com Jesus, com a espiritualidade amiga, com o céu. Opa, vou comprar um pedacinho do céu. E aí Efraim continua. Não, Jesus, eu quero. Mas eu não quero ser qualquer um, não, Jesus. Pois eu quero andar do seu ladinho, coladinho com você, Jesus. Para sempre que precisar eu estar ali com você, Jesus. E aí Jesus olha para Efraim com todo amor, minha gente. E diz, Efraim, eu tenho muitos discípulos. Mas o discípulo de perto, Efraim, é aquele ser resignado. Que não vê, não deixa o tempo correr. Ele faz. Ele aceita e muda toda a sua estrutura para seguir a palavra. Já o discípulo de longe, Efraim, é aquele que espera, que tem o teu tempo, que diz Jesus daqui a pouco. Mas você quer ser o discípulo de perto, Efraim? O discípulo de perto, Efraim, não olha com julgamento, transpõe as suas mazelas íntimas e olha para o ser dizendo, eu vou, Jesus. Eu sigo a palavra. E eu passo por cima de tudo que eu achei que era bom ou ruim até hoje. O discípulo de longe, Efraim, ainda briga. O discípulo de longe ainda vê muitos valores nas coisas. Você quer ser o discípulo de perto, Efraim? O discípulo de perto, Efraim, larga tudo e segue a palavra, porque tem fé no reino. Ele passa resignado por todas as provações, Efraim. Já o discípulo de longe, Efraim, é aquele que passa reclamando. É aquele que com muita dificuldade acredita no porvir, pois imerso no imediatismo, quer que as coisas aconteçam com muita rapidez. Você quer ser o discípulo de perto, Efraim? Efraim olha para Jesus. Sabe aquele olho assim que é meio fechado, um meio fechado, outro aberto? Olha para Jesus e fala, Jesus, eu sou apaixonado por você, Jesus. As suas palavras, Jesus, me comprazem o coração. E a gente enche a boca para falar, mas Jesus, eu vou ali em casa rapidinho, pegar as minhas coisas e já tô voltando, tá, Jesus? Só um minutinho. Diz que nunca mais ninguém viu Efraim. Será que somos nós, minha gente? Será que somos nós ainda distantes do eu? Será que aceitamos o convite de Jesus de passar por este deserto? Esse deserto que vai exigir de nós consciência. Porque a primeira coisa, para que nós possamos desabrochar como aquela rosa selvagem, é ter consciência, fé raciocinada, que é o que a nossa doutrina vai trazer. Mas cada um com o seu modelo. Percebam que na história que a gente contou, a princípio, Maomé, Buda e Jesus chegaram à fonte, cada um com o seu jeitinho. E olha quantas vezes a gente exclui um irmão muçulmano, um irmão budista, um irmão ateu, por valores, por achar que a nossa verdade é a verdade absoluta, quando todos eles partilhavam de uma só doutrina, o amor. Todos eles partilhavam do amor. O amor é o que estrutura o ser. É o que faz que o ser continue a sua caminhada com fé e esperança no porvir. É o amor. Então, em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, nós temos a passagem de Jesus no deserto,
que sofreu ali, como diria, obviamente, uma linguagem simbólica. Ele sofreu algumas tentações pelo diabo. E a gente vai fazer algumas observações de alguns versículos desse, certo? Então inicia no versículo 1 dizendo assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser conduzido, para ser tentado pelo diabo. Aqui a gente faz, obviamente, um parêntese, porque a gente sabe que são simbologias. Porque o deserto é o deserto íntimo e o diabo nada mais é do que as nossas mazelas íntimas. Do que aquilo que a gente ainda precisa vencer em nós mesmos. Nós sabemos disso. Sabemos que nós somos os nossos perpetradores. Que só estamos onde estamos, passando por tudo que estamos passando, porque nós nos conduzimos até aqui. E assim, ele continua no versículo 2. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mais uma vez, fazendo uma metáfora, porque quando a gente observa os nossos irmãos ocidentais meditando, e para que serve a meditação, a gente percebe que é um processo de lapidação, de purificação. É como se você colocasse o seu corpo para purificar das más energias, dos maus nutrientes que estão aqui no seu corpo, para que ele jogue fora, né, todas essas enzimas que não pertencem ao nosso corpo e que através da nossa alimentação, querendo ou não, a gente acaba ingerindo um monte de situações assim que não precisavam. Mas a gente não entra nesse caso agora. É claro que é fazendo uma metáfora em relação ao nosso espírito. É a mesma coisa. A gente percebe que a questão do emagrecimento, por exemplo, é uma questão que está muito ligada com as questões psicológicas. A gente sabe que o nosso corpo, ele suporta determinada quantidade de caloria. Se nós comêssemos apenas aquelas calorias necessárias para o processo do nosso corpo, para que todos os processos seguissem e é assim uma máquina perfeita, estaria tudo certo. Não teria essa procura que a gente tem hoje, principalmente de nós mulheres, pelo corpo ideal. A gente não estaria aqui lutando contra a obesidade, né? Enfim, que está aí, é o mal do século. Porque a gente comeria o necessário. É a mesma coisa o nosso espírito. Se nós ficássemos no necessário, se nós buscássemos a nossa lapidação no caminho do bem e não procurássemos trazer coisas que não são necessárias, inveja, egoísmo, orgulho, para o nosso dia a dia, para o nosso espírito, a gente não teria esses excessos. Assim funciona com a alimentação. Nós estamos excedendo o limite do nosso corpo. E o que o corpo faz? Acaba convertendo aquela energia em reserva, vai deixar lá até o momento que você dá um stop para ele consumir aquela energia. Percebe? Olha que processo, né? A mesma coisa acontece com o nosso espírito. E assim, Jesus jejuou 40 dias, 40 noites e no fim teve fome. Percebe que nesse versículo ele não fala que Jesus teve fome no processo. Não, ele fala que depois do processo Jesus teve fome. Por quê? Porque quando nós passamos pelo deserto e chegamos até o fim, a gente está com sede. E que sede é essa? E que fome é essa? Do conhecimento. Eu quero mais. Nós estamos aqui passando pelo deserto. Que é o deserto, senão o que nossa sociedade está vivendo com essa pandemia? O que é o deserto quando nós nos encontramos nos nossos quartos, sozinhos, e começamos a pensar nas incertezas do porvir, porque a gente não sabe quando isso tudo vai terminar. E a gente percebe a nossa pequenez. A gente percebe que nada está no nosso controle, porque existe uma consciência maior que olha por tudo, que olha por todos, que abraça tudo, que está por todos nós. E assim ele continua no versículo 3 dizendo: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E aqui a gente faz mais uma pausa para refletir. Perceba que todas essas simbologias são utilizadas para nós numa fé muito raciocinada, com o ideal de a gente começar a perceber que nós não estamos na nossa condição porque somos vítimas, não estamos nas nossas condições porque somos bonzinhos e estamos aqui para agradar
a espiritualidade para falar, não, eu me sacrifico. Não. Estamos aqui por responsabilidade. Nós escolhemos através das escolhas que fizemos lá atrás. Então perceba que quando Jesus vai dizer para o tentador, obviamente, metáfora, que ele não vai transformar o pão e é a seguinte, ao versículo 4, quando ele diz, ele porém responde, está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente vai perceber que nem só de pão vai viver o homem. Ou seja, as questões materiais aqui da terra que estamos vivenciando, as desigualdades que estamos vivenciando, a gente percebe que está fora do nosso alcance de resolução. Nós não teremos aqui, hoje, na terra, no contexto em que estamos, provas de expiação, uma cultura, uma sociedade totalmente igualitária. Nós não teremos, meus irmãos. Porque cada um de nós está atravessando o seu deserto com as suas necessidades íntimas. O que nós podemos fazer é vibrar pelo outro e vibrar por nós. É ajudar na medida do nosso possível. É estar presente quando o outro precisar, mas sabendo, honrando a história dele, porque é dele. E quando a gente se revolta e diz, isso é injustiça, isso é ruim, tá tudo errado. Com quem que a gente está indo contra? Com a lei. E quando a gente vai contra a lei, a gente não nutre. Para a gente nutrir, a gente precisa andar conforme a lei. Aceitar a lei divina. Lei do progresso, tem 10, está lá, parte 4 do livro dos Espíritos. Lei do progresso, lei de transformação, lei do progresso, lei de destruição, lei de, enfim, tem infinitas leis. E a gente precisa fazer uma observância dessas leis, se a gente quer viver com mais leveza na nossa vida. E aceitar. O principal assunto que nós temos que entender aqui nessa discussão de hoje, nesse momento de reflexão de hoje, é aceitar que nós estamos sob o olhar de Deus. Dessa consciência maior, que tudo ama, que tudo vê e que está presente lá no nosso umbral, lá no final do deserto, dizendo para nós, que buscai? Que buscai? Todos os dias devemos fazer essa pergunta para nós. O que buscamos com a nossa caminhada aqui na Terra? Quem somos nós? Como estamos contribuindo para a evolução do mundo? Como estamos contribuindo para a evolução do amor? Como nós estamos sendo co-criadores com a essência? Como nós estamos contribuindo com Jesus quando ele diz: o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, observe que esse caminho de ir até a fonte e beber desse amor e depois voltar é um caminho muito humilde. É perceber que nós estamos na caminhada e que vamos chegar lá. Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. E lembre-se, sempre, Jesus está no nosso deserto íntimo, nos convidando a todo momento. Vem comigo, vem comigo. E no fim, quando a gente acha que não vai conseguir suportar, que não vai conseguir aguentar, que vai desistir, ele diz: que buscai? Percebe a responsabilização que Jesus nos traz? Por que a gente aceitou estar aqui, nessa encarnação, juntos, passando por essa pandemia? Por que nós aceitamos? Que buscai. E assim a gente finaliza mais esse momento de estudo. Gostaria muito de agradecer a Casa Sejá por essa oportunidade de estarmos aqui. Gratidão a todos que estão aqui com a gente. Olá Maria, olá Fábio, Reinaldo, que bom que vocês ficaram aqui com a gente. Norinha, Carolzinha, Luiz. Ai, são muitos amores, gente. Gratidão por tudo. A gente chegou ao final da nossa reflexão. Espero de coração ter contribuído um pouquinho com esse processo, né? Estamos nesse processo do deserto íntimo e tenhamos a certeza, tenhamos fé nesse Deus. Ele olha por todos nós, porque nenhuma
folhinha cai da árvore sem que ele saiba, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final então? Fechemos os nossos olhos e vamos nos conectar com esse amor divino, esse amor que nos abraça. Deus Pai, todo-poderoso, justo e bom. Gratidão, Senhor, por tudo. Fique conosco, olhe por nós. Estamos nós aqui, quebrantados intimamente, para absorver o seu amor, Senhor, e assim seguir com sabedoria e com consciência. Muito obrigada, Deus. Abençoe todos os lares. Gratidão, meus amores. Gratidão. Até a próxima. Beijinhos.